Daniel foi sempre um rapaz sábio, rico em sabedoria, né? Muito dedicado. E Daniel, ele morava em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Os estudiosos falam que ele tinha aproximadamente de 85 a 90 anos. Naquela época, eu creio que ainda era bastante jovem, não era que nem pessoas, né, de agora, que nessa faixa etária, né, bastante velho. Mas eu creio que a Bíblia fala que Daniel era bastante jovem. Então, Daniel, ele foi trazido, né, como cativo de Israel para a Babilônia. Servir ao rei Dário. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra do Senhor, fala que no reinado de Dário convocou 120 governadores e 20 presidentes, né, para trabalhar para o rei. E a palavra do Senhor vai falar que Daniel foi um que se destacou perante o reinado. Destacou como um homem fiel no seu trabalho, né? Trabalhava fazendo o que era correto. Louvado seja o nome do Senhor. No homem não via erro perante os demais, né? Então isso chamou muita atenção do rei Daniel. Então, o que eu entendo, igreja, quando um servo do Senhor está se destacando, vai surgir os invejosos, né? Para querer nos derrubar. Eles não vão dizer assim, não, parabéns, você conseguiu, não. Com Daniel aqui, né, surgiu os invejosos para querer derrubar. Mesmo assim, igreja do Senhor, é com aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente. E eu vejo que Daniel não só obedecia a Deus, não. Ele fazia o certo correto em tudo. Louvado seja o nome do Senhor. No seu trabalho, era um homem de exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho mais assim, interessante que Daniel ele foi levado para a Babilônia, né? Mas a Babilônia não estava em Daniel. Glória a Deus. Estava em Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. O que eu quero dizer com isso, amada igreja? Nós estamos no mundo, né? Mas o mundo não está na gente. Aquele que é verdadeiro, adorador no Senhor, ele não se contamina com os manjares que o mundo oferece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Homem de grande exemplo. E o rei se admirou. Louvado seja o nome do Senhor. O rei se admirou, amada igreja, que estava planejando algo melhor, olha só, para Daniel. Então surgiu, né, os invejosos, e a Bíblia fala que eles, os outros dois presidentes, que estavam junto com Daniel era 3, e mais os 120 governantes maquinaram o mal, né, contra Daniel. Mas eles observaram, eles procuraram erro em Daniel, mas não encontraram. Louvado seja o nome do Senhor. Eles ficavam catando como é que nós podemos encontrar um erro para nos levar para o governador e dizer que é Daniel, mas só que ele não achava. Que nós íamos ter esse exemplo, andar sempre fielmente, porque nós sabemos que eles estão nos querendo procurar ver algo para nos julgar. E nós não viemos dar brecha, amada igreja. Ser como Daniel, fiel em tudo. Se
Deus. E Ele é fiel para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles governadores e aqueles dois presidentes maquinaram mal. A Bíblia fala, foram até o rei, né? Eles viram que Daniel não achava nenhum erro, e Daniel era fiel. Aí sabe o que eles disseram? Vamos mexer na lei de Daniel, do Deus de Daniel. Eles sabiam que Daniel era um crente fiel, que orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Louvado seja o nome do Senhor, de manhã, tarde e de noite. Igreja do Senhor, que nós possamos ter esse exemplo de Daniel na nossa vida, para que o Senhor possa nos habitar, para que o Senhor venha nos dar força nos momentos de angústia, nos momentos que mais nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eles quiseram, né? Vamos mexer na lei de Daniel. Levaram um decreto para o governador, né? Que é o rei. O governador não, o rei. O rei está acima deles, tá? Levaram o decreto para o rei Dário, e disse: rei, só que todo homem aqui da Babilônia possa orar somente, que possa adorar somente a ti. Creio eu que o rei ficou, né, satisfeito, receber adoração, né, o rei Dário gostou. Eu creio que ele gostou, sobre que todas as nações se ajoelhassem perante a ele, né? Então, aqueles que queriam ver o mal de Daniel arquitetaram isso e levou para o rei. E a Bíblia fala que o rei assinou esse decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Assinou esse decreto, aí esse decreto foi divulgado. A Bíblia fala que Daniel foi um dos primeiros a saber sobre esse decreto. Mas o que eu entendo com isso, amada igreja, Daniel ele não poderia ter mudado? Poderia ter dito assim: já que lançou esse decreto, eu vou deixar de orar, já que é só por 30 dias, eu vou deixar de orar. Mas não. Daniel ele fez diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não negou o Deus dele, a qual ele servia. Glória e a Deus. nós possamos não negar o nosso Deus que nós servimos. Pode vir tudo, pode vir qualquer lei que possa impedir, mas, amada igreja, não negue o Deus que você serve. Seja fiel até o fim, porque você receberá a coroa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia fala que Daniel não negou. Daniel continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que Daniel ia para a sua casa, entrava dentro do quarto, as janelas eram abertas. Então Daniel sempre orava assim. Então, a partir desse decreto, a Bíblia fala que ele não fechou a porta, não. Ele continuou fazendo do jeito que ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqueles que estavam planejando mal, ficaram investigando. Viram Daniel orando. O que é que eles fizeram na igreja? Foram lá no rei, o rei Dário. Rei, cadê o decreto? Você não assinou? Que não, nenhum homem aqui poderia adorar a qualquer outro Deus, pois aquele teu servo que veio da tribo de Judá continuou orando o Deus dele. Eu creio que a Bíblia fala que o rei Dário ele não tinha raiva não, de Daniel não, porque ele sabia que Daniel era um homem justo, que fazia tudo certinho, né? O rei, claro que o rei queria um homem desse para governar, né, juntamente com ele. Mas surgiu os invejosos, né? Aí a Bíblia fala que o rei ficou querendo de todo jeito livrar Daniel, porque o rei já sabia, né? Quando assim um decreto desobedece, vai ser lançado na cova dos leões. Então a Bíblia fala que o rei procurou
não teve como, porque eles vieram de novo. Rei, você sabe que quando o rei decreta algo, tem que cumprir, né? Se o rei não cumprir algo, o rei, então ele não teve solução, né, para querer livrar Daniel, o rei. Porque os acusadores estavam ali, né, para... Então, o que é que eu entendo com essa palavra na igreja? Que mesmo um me dizendo que você é bom, que você é honesto, você não deve confiar em nenhum homem da face da terra. Como Daniel não poderia confiar no rei, porque o rei não estava contra ele. Mas Daniel não confiou, louvado seja o nome do Senhor. Ele confiou no Deus que ele serve. Louvado seja o nome do Senhor. E este que confia, amada igreja, nesse Deus tão grande, jamais ele vai ser decepcionado. Glória a Deus. Este sim vai ter vitória. E vitória plena e muita com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como o rei, né, tinha assinado, não podia ser revogado esse decreto, na lei do medo, o que é que o rei fez? Os acusadores de Daniel mandou que ele trouxesse Daniel. E eles foram até a casa de Daniel, trouxeram. E o rei mandou levar para a cova dos leões. E o interessante é que o rei disse: Daniel, o Deus a qual você serve poderá livrar. E a Bíblia diz que eles colocaram Daniel lá na cova dos leões. E a Bíblia fala que o rei colocou a pedra, os anéis dos nobres, e para aqueles que estavam ali à volta, achou que não tinha mais solução, né? Eu creio para Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que eu entendo com isso, amada igreja. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Então a Bíblia fala que quando o rei coloca Daniel na cova dos leões e tranca, disse que ele ficou muito angustiado, que o rei não queria isso, né, com Daniel. Então o rei vai para casa, a Bíblia fala que ele jejuou, não quis comer, e nem dormiu. Disse que ao amanhecer foi para a cova dos leões. O rei Dário, quando chega lá, olha só o que ele diz: Daniel, será que o seu Deus, ao qual você servia, pode nos livrar da cova dos leões? A Bíblia fala que ele disse assim. E o mais interessante que eu achei, amada igreja, que em Daniel não tinha rancor. Ele não guardava mágoa. Ele não poderia ter respondido algo para o rei bastante, né, angustiado, alguma coisa. A Bíblia fala que ele disse: ó rei, que vive para sempre, o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu digo, amada igreja, Deus não poderia ter livrado Daniel da cova dos leões? Poderia. Mas as coisas de Deus é tão grande, tão poderosa, que a gente não entende. A gente só vai entender, né? Depois que nós passamos, a gente vai entender. Então, se caso Deus tivesse livrado Daniel, né, de chegar naquela cova dos leões, talvez quem estivesse ali à volta achasse que era um milagre pequeno. Mas o nosso Deus é tremendo e justo e fiel, né? Ele quis que Daniel, né, passasse por essa provação. E Daniel passou. E recebeu a sua vitória, amada igreja. Mesmo assim, são a gente, em meio de lutas, em meio de enfermidade, o que for, a sua tribulação, Deus está com você. Não existe problemas grandes que o nosso
Deus não possa, né, fazer. É o Todo-Poderoso, amada igreja. Confia no teu Deus. Glória a E Deus. assim como Deus foi com Daniel, Ele vai ser na tua vida. Ele é o mesmo de hoje, Ele não mudou. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel como Daniel. Então, o que eu entendo com isso, amada igreja? Tudo isso que Daniel passou, né? Essa provação, Daniel foi um homem fiel. Poderia ter ficado triste, ter feito algo que desagradasse a Deus, mas não. Foi um homem fiel ao seu Deus, um homem justo, sempre confiando no seu Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós confiamos no nosso Deus, aleluia, nada acontece. Quando nós entregamos os nossos problemas para Deus, nada acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nome do Senhor foi glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o Rei glorificou. Então, o que você está passando hoje, você não entende, mas amanhã você vai entender que é para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida, amada igreja. Glória a Deus. Continua firme, assim como Daniel, e você receberá a tua vitória. Não desista. Não desista. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Tem um versículo que eu vou deixar para a igreja, de grande exemplo, né? Para aquele que é fiel ao Senhor, que é em Isaías 54, 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenará. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos entregar tudo ao Senhor, né? Que nós não devemos fazer a força do nosso braço, mas sim confiar neste Deus tão poderoso, assim como Daniel confiou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, amada igreja, aquele rei, ele não servia, né? O Deus de Daniel. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento que ele veio, Daniel